Olá, tudo bem? Aposto aqui que muitos de vocês, infelizmente, em algum momento de suas vidas já apresentaram um quadro de dor nas costas. Você quer saber 5 causas que podem levar a quadros de dores crônicas na coluna lombar? Então não deixe de continuar nesse vídeo. Meu nome é Felipe Mendes, sou neurocirurgião, atuo em Belo Horizonte e Sete Lagoas, com disponibilidade de teleconsultas em todo o país. Se você acha esses conteúdos relacionados à saúde do cérebro e à saúde da coluna interessantes, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre 5 causas, 5 motivos que contribuem para um quadro de dor lombar. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 80% das pessoas, você não ouviu errado, 80% das pessoas, em algum momento de suas vidas, vão desenvolver um quadro de dor nas costas. Dessa porcentagem, cerca de 8 a 10% vai desenvolver a forma crônica, que é aquela dor contínua ou não, que dura mais de 3 meses. Mas o que a gente pode fazer para evitar, já que tantas pessoas apresentam dores, não evoluam no futuro para esse quadro de dor crônica? Vou listar aqui 5 motivos e vou trabalhando também ao mesmo tempo algumas possibilidades que a gente pode trabalhar para que reduza o risco no futuro de que a nossa dor não cronifique. O primeiro motivo, vou até escrever aqui agora na tela, é a musculatura enfraquecida. Esse é um grande fator que contribui para um quadro de cronificação de dor nas costas. Vou carregar uma imagem aqui e olha como a nossa coluna, todo o eixo de sustentação que está situado nessa região, é envolvido por diferentes músculos. Todos esses nomes aqui em preto em volta são músculos que contribuem para a mobilidade e para a sustentação da coluna. Quando existe algum grupo de músculo que está mais fraco, pode desenvolver um quadro de dor crônica. Por exemplo, pessoas que têm músculos dessa região que estão fracos podem queixar de dores na região da coluna torácica. Mas o mais comum é o enfraquecimento da musculatura que sustenta a região da coluna lombar, e isso inclui a musculatura da barriga, a musculatura abdominal. Um outro dado interessante é que ao longo da vida há uma perda da massa muscular, geralmente começando ali a partir dos 50, 60 anos. Estima-se que 1% da massa muscular é perdida a cada ano. Logo, é necessário fazer uma reserva, um acúmulo de atividade muscular ao longo da vida, para que quando chegue nessa perda que acontece com todo mundo, ela não seja tão grave. Recomenda-se que até ali os 30, 35 anos de idade, seja feito um trabalho de fortalecimento muscular que dê um suporte de estrutura bom. Não quer dizer que tem que ficar maromba de academia, nada disso, mas precisa ter uma estrutura muscular que seja compatível com o tipo de atividade que você faz no seu dia a dia. Dessa forma, quando acontece o envelhecimento e há uma perda progressiva dessa atividade muscular, ainda assim terá uma reserva, uma estrutura suficiente, reduzindo a possibilidade de quadros de dores crônicas na coluna. O segundo motivo, vou apagar essa imagem aqui, tem a ver com o envelhecimento. Envelhecimento. Opa, faltou um N ali, né? Envelhecimento. O envelhecimento, da mesma forma que eu disse no tópico anterior, que quando a musculatura vai sendo perdida ao longo da vida, é um motivo que ajuda a justificar porque pessoas mais velhas sentem mais dores. Além disso, outras estruturas do nosso corpo acabam perdendo. É comum, o cabelo fica branco, a pele perde a elasticidade, vem as rugas. Então, tudo isso que acontece externamente também acontece internamente no nosso organismo. Existem os discos intervertebrais, que são estruturas, sistemas que funcionam como um amortecedor entre as vértebras, ou 2 corpos vertebrais. Ao longo da idade,
pede-se a água, pede-se a hidratação, eles tornam-se mais rígidos e com isso a mobilidade da coluna também é reduzida. Soma-se a isso uma degeneração, um desgaste das articulações dos ossos da coluna, um aumento dos ligamentos. Esse disco, quando ele desgasta, ele acaba sendo arremessado porções para a região posterior, podendo causar compressões dentro da coluna. Então, uma doença muito comum que acontece nos idosos é o canal estreito lombar. O que isso significa? Como esse disco vai para trás, como os ligamentos crescem, como as articulações dos ossos crescem, o espaço por onde o canal existe e onde passam a medula, onde passam os nervos, vai tornando-se cada vez mais estreito, gerando dor, sendo uma das principais causas de dores em pessoas mais velhas. Um dado interessante aqui, infelizmente não é um dado positivo, nós identificamos cada vez mais no consultório pessoas mais jovens procurando ajuda por conta de dor lombar. Não se sabe se, às vezes, é a falta de atividade física, o sedentarismo, mais tempo sentado, em telas, celulares, contribui para isso? Provavelmente. Mas é importante manter sempre isso em mente, porque, infelizmente, cada vez mais pessoas mais jovens estão sofrendo com dores nas costas. Vamos para o terceiro motivo? O terceiro motivo tem a ver com a má postura. Como eu disse anteriormente, a postura ela é um fator que ajuda muito a cronificar o quadro de dor nas costas. Vou só atualizar aqui. Postura. Esse terceiro fator tem muito a ver com o tempo que a gente permanece numa posição ruim. Eu coloquei aqui um modelo, uma figura com bonequinhos para mostrar, por exemplo, é nítido que esse que está desse lado está numa postura totalmente ruim. Mas o que seria uma postura ruim? Compare as duas figuras. O ideal é que haja um alinhamento de 90 graus entre o joelho. Esse mesmo alinhamento deve ser mantido na região dos cotovelos. Os pés precisam estar apoiados no chão. A coluna precisa ficar alinhada. Dessa forma, pode ser necessário um encosto da poltrona ou do assento da cadeira. E quem não tem aquelas cadeiras que possuem uma posição mais ergonômica, podem lançar a mão, às vezes, de colocar uma toalha, um pano enrolado, que ajuda a manter esse alinhamento da coluna lombar. Outro dado importante é que a altura em relação aos olhos da tela deve ser mantida o mais próximo. Aqui nessa imagem, talvez até poderia incluir, às vezes, algum livro, alguma coisa para levantar essa tela do computador e deixar o mais alinhado possível. Além disso, quando alguém está caminhando, no exemplo da nossa bonequinha mulher aqui, veja como a cabeça está jogada para frente, como a curvatura ela está mais corcunda. Compara como seria uma postura mais correta, a coluna alinhada. Esse ângulo aqui de cifose é bem menor do que este, a cabeça ela está alinhada com o centro de gravidade do corpo. A mesma coisa quando ela permanece em pé. É importante tentar lembrar que a musculatura da barriga, do abdômen, ajuda a contribuir, fazendo a contração, para que a coluna permaneça alinhada. Agora soma-se isso, imagina, vários dias na semana, vários dias por mês, vários dias por ano. No longo prazo, o resultado pode ser, infelizmente, um quadro de dor crônica. O quarto motivo que eu vou trazer aqui agora é o trauma repetitivo. O que isso quer dizer? Imagina aquela pessoa que já apresentou um acidente de carro, que já caiu da própria altura, ou caiu de uma escada, caiu do telhado. Esses traumas que se acumulam ao longo da vida. Coloquei aqui um exemplo mais dramático de alguém que apresentou, por exemplo, uma fratura no pescoço e está sendo necessária a utilização de um colar cervical. Os traumas mais graves contribuem, sim, para quadros de dores crônicas, mas aqueles traumas pequenos, principalmente os traumas repetitivos que se somam ao longo da vida, também podem contribuir com quadros de dores. Por isso é sempre importante ficar atento a evitar situações que possam aumentar o risco de acidentes. Por fim, o último evento, o último motivo que está associado à cronificação
das dores são os movimentos repetitivos. E o que eu trouxe aqui é um modelo mais dramático também de um tipo de atividade que infelizmente está muito associado a quadro de dores crônicas na coluna. São as atividades relacionadas à vibração. Estímulos vibratórios, por exemplo, esta britadeira aqui, ao longo da vida, uma quantidade exagerada, contribuem para levar um quadro de dor crônica. Além disso, outros tipos de atividade menos agressivas que a vibração, por exemplo, ficar movimentos repetitivos de flexão e extensão, abaixando, levantando, pessoas que trabalham com carregamento de peso em um serviço de estoque, por exemplo, estão muito expostas a esse tipo de situação. Porque não só elas estão fazendo esse movimento repetitivo, mas também estão tendo que carregar pesos excessivos. Recomenda-se que alguém não deva carregar cargas superiores a 10% do nosso peso. Claro que no dia a dia vão existir situações que a gente precisa carregar uma caixa ou no trabalho lidar com algo maior. Com isso, o ideal é procurar ajuda, ver se tem alguém disponível para que possa auxiliar na carga, ou quando for se agachar para realizar o levantamento do peso, tentar manter o alinhamento o mais reto possível da coluna e utilizar mais a força, a musculatura das pernas da coxa para usar como impulso, reduzindo a sobrecarga nos músculos das costas. Pois podem ver aqui hoje que eu listei 5 causas, 5 motivos que podem contribuir para um quadro de dor crônica na coluna. Não são doenças, são basicamente hábitos e orientações de vida que, se forem trabalhadas desde o começo, podem reduzir no futuro. Mesmo que alguém apresente uma predisposição, um risco maior de desenvolver um quadro isolado de dor, mas se ela mantém uma postura adequada, se ela tem um envelhecimento saudável, se ela mantém uma musculatura forte, evita movimentos repetitivos, evita traumas de repetição, com certeza a possibilidade de que essa pessoa desenvolva problemas crônicos na coluna reduz bastante. Esse vídeo fez sentido para você? Se fez, por favor, compartilhe com mais pessoas, leve o conhecimento dos cuidados do cérebro e da coluna para quem você acha interessante. Se tem algum tema, um assunto que você tem dúvida e acha que seria interessante eu tratar aqui no nosso canal, não deixe de colocar nos comentários que eu posso desenvolver um vídeo em cima de sua dúvida. Se tiver gostado do vídeo, não deixe de dar o like. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima!